Quando Moisés, que cresceu como príncipe no Egito, retornou do exílio, ele confrontou o faraó com uma ordem muito importante de Deus: deixe meu povo ir. Mas o faraó, que era muito teimoso, disse não. Ele não se importava que os israelitas estivessem sofrendo e quisessem ser livres. Então Deus enviou pragas ao Egito. A primeira praga foi muito estranha. O rio Nilo, de onde vinha toda a água, transformou-se em sangue. A água ficou vermelha e espessa, cheirava muito mal e todos os peixes morreram. As pessoas não podiam beber ou usar a água. Foi um grande problema para todos, mas o faraó não mudou de ideia. Então Deus enviou uma praga de sapos. Eles vinham do rio e estavam por toda parte, nas casas, nas camas e até na comida. O barulho de todos os sapos era muito alto, mas o faraó ainda não ouviu. Depois das rãs, Deus enviou uma praga de piolhos. Eles estavam por toda parte, rastejando no cabelo e na pele. Eles causaram coceira em todos, até mesmo nos animais. Foi muito desconfortável. As pessoas tentaram se livrar deles, mas foi impossível. Mesmo nesse desconforto, a mente do faraó ainda não mudou. Então, veio outra praga, e animais selvagens começaram a aparecer por toda parte. Eles entravam nas casas das pessoas e andavam pelas ruas, deixando tudo assustador e bagunçado. Muitos animais assumiram o controle, tornando inseguro sair de casa. Todos os lugares estavam cheios do barulho desses animais selvagens. Mas mesmo com todo esse problema, o faraó ainda não mudava de ideia. Outra praga foi muito triste. Uma doença atingiu todos os animais como vacas, ovelhas e cavalos. Eles ficaram tão doentes que morreram. Este foi um grande problema para os egípcios que precisavam destes animais. As pessoas ficaram muito tristes, mas o faraó ainda era tão teimoso quanto antes. Outra praga foi dolorosa: furúnculos, feridas muito fortes que apareciam na pele de todos. Doeu muito, deixou as pessoas muito desconfortáveis e dificultou a movimentação. Foi um lembrete constante das pragas em curso. Mesmo com toda essa dor, o coração do faraó ainda estava duro. A seguir, Deus enviou outra praga, uma enorme tempestade de granizo. Este não foi apenas um granizo normal, eram grandes pedaços de gelo misturados com fogo caindo do céu. Destruiu as plantas e árvores e feriu qualquer pessoa do lado de fora. O Egito nunca tinha visto uma tempestade tão violenta, mas o faraó ainda não se mexeu. Depois do granizo, Deus enviou outra praga, os gafanhotos. Eles vieram em um enxame gigante e comeram tudo que restava de verde. Os campos, as árvores, todas as plantas, tudo foi comido. O céu estava negro de gafanhotos, mas o faraó ainda era teimoso e não mudava de ideia. Então veio outra praga, a escuridão. Mas esta não era uma escuridão comum. Estava tão escuro que não dava para ver nada durante 3 dias inteiros. As pessoas não podiam sair de casa e era assustador estar numa escuridão tão profunda. Mesmo assim, o faraó não mudou de ideia. Finalmente, veio a última e pior praga. Foi a noite mais triste do Egito. O primogênito de cada família, e até mesmo o primogênito do faraó, morreu. Da menor casa do Egito ao grande palácio do faraó, todos estavam tristes e chorando. Este foi o momento em que o coração do faraó finalmente mudou. Depois que o coração do faraó finalmente mudou, ele disse a Moisés: tome o seu povo e deixe o Egito. Assim, Moisés conduziu os israelitas para longe de sua vida de dificuldades, em direção à liberdade. Mas este não foi o fim da história deles. Quando os israelitas arrumaram os seus pertences e deixaram o Egito, ficaram cheios de esperança. Caminhavam com suas famílias e animais, carregando pão que nem teve tempo de crescer. A noite estava tranquila, mas seus corações estavam cheios de alegria. Mas logo o coração do faraó endureceu novamente. Ele pensou: o que fizemos deixando todas aquelas pessoas irem? Então o faraó mudou de ideia. Ele chamou seus soldados e preparou suas carruagens. Com seu exército, Faraó perseguiu os israelitas, querendo trazê-los de volta. Os israelitas, vendo o faraó e seu exército se aproximando, ficaram aterrorizados. Eles se sentiram encurralados, com o mar vermelho à sua frente e o exército do faraó atrás deles. Eles clamaram a Moisés, assustados com o que estava para acontecer. Moisés disse-lhes para não terem medo. Ele disse: fique parado e você verá como Deus nos salvará hoje. Então Moisés ergueu seu cajado sobre o mar, e algo incrível aconteceu. Deus fez soprar um vento forte e as águas do Mar Vermelho se dividiram. Os israelitas caminharam pelo mar em terra seca, com paredes de água em ambos os lados. Foi um caminho de fuga que ninguém poderia ter imaginado. Quando o exército do faraó tentou segui-los através do mar, as águas voltaram a juntar-se.
As carruagens, cavalos e soldados foram todos varridos. O exército do faraó não poderia mais ferir os israelitas. Depois de cruzar o mar, os israelitas sabiam que estavam verdadeiramente livres. Eles cantaram e dançaram, louvando a Deus pela grande fuga. Moisés e o povo olharam para o mar, gratos pelo milagre que os levou à liberdade. Esta jornada incrível mostrou aos israelitas que, com fé em Deus, até as águas mais profundas podem se abrir. Obrigado por acompanhar essa história incrível. Se você gostou e quer ouvir mais histórias inspiradoras como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e seguir nosso canal para ficar por dentro de todos os novos conteúdos. Juntos podemos continuar a espalhar essas histórias poderosas. Até a próxima!